Guys, how are you? I'm fine. É o que eu desejo, tá? Que vocês estejam bem. Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de inglês, tá? Para quem esqueceu, my name is Ceissa Borges, ok? Vamos dar continuidade na nossa aula da semana passada, ok? Na semana passada, a gente trabalhou o verbo simple past, né? O passado simples dos verbos regulares. A gente viu o mesmo verbo na forma afirmativa e negativa. Hoje, conforme combinado, veremos na sua forma interrogativa. Gente, é muito tranquilo esse tempo verbal, muito tranquilo, muito simplista mesmo. Aqui diz que, da mesma maneira que acontece na forma negativa, o auxiliar did, né? Ele é utilizado para as frases também na forma interrogativa. Olha que legal. Resumindo, nós vamos usar esse auxiliar did em quais formas? Negativa e também na interrogativa. Super tranquilo, né? Aqui eu trouxe a estrutura para vocês, tá? Se vocês desejarem, podem escrever nos vossos cadernos, tá bom? Tem aluno que aprende mais assim, através do writing, né? Eu sou assim até hoje, né? Então, segue a estrutura, galerinha. Primeiramente, vem o auxiliar did no comecinho da frase, tá? Indicativa de forma interrogativa no passado, mais o sujeito, seguido do verbo principal e o complemento verbal, né? O nominal. Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, ó. Did, ó a estrutura aqui, gente, ó, prestem atenção à sequência aqui, ó, a estrutura. Did, she, que é o sujeito, like, que é o verbo principal, mais o complemento. Did she like the English teacher? Aí você me diz, professora, mas a gente viu na semana passada que os verbos, para a gente passar os verbos para o passado, quando eles são terminados em E, a gente vai utilizar a letrinha D no final, não é mesmo? E sim, e vocês estão corretos. Porém, os verbos só sofrem alterações simplesmente na forma afirmativa, tá bom? Na interrogativa e na negativa, ele continua na sua forma normal do infinitivo sem o to, tá bom? Porque o que vai indicar esse tempo passado é esse auxiliarzinho aqui, é o verbo to did, que aqui ele funciona apenas como auxiliar, tá bom? Então, o verbo principal, ele não sofre nenhuma flexão. Ela gostou da professora de inglês? Tchan, 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 tchan. Aí aqui eu coloquei uma observação, né? Somente o verbo auxiliar did é conjugado no simple past. Não é necessário conjugar o verbo principal, né? Como eu já falei para vocês. Não esqueçam, viu? Os verbos só sofrem modificações na forma afirmativa, ok? Vamos passar aqui para o próximo slide. E eu sigo com os examples. Did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele na semana passada? Ó a estrutura, ó. Did, sujeito, o verbo e o complemento da frase. Did the boy pay for the apple? O garoto pegou, ou perdoe, to pay é o verbo pagar, né? Pagou pela maçã? Da mesma forma, ó. Did, aí vem o sujeito, o verbo sem flexão nenhuma e o complemento. Did she start to read that book? Ela começou a ler aquele livro? Where did you put my sunglasses? Onde você comprou meus óculos? What did you cook for lunch? O que você cozinhou para o almoço? Did they play soccer? Eles jogaram futebol? Então, pessoal, em ambas as frases aqui, em todas as frases, ela vai vir com o auxiliar de, depois o sujeito, né, e o complemento da frase. Salva essas duas frases aqui que vem com double question, tá bom? Mas só após double question já vem o meu auxiliar aqui, tá certo? Com isso, pode-se concluir que o simple past é utilizado para expressar situações e ações que começaram e terminaram ao lado do passado.
e deve-se levar em consideração as regras de uso para formar as frases interrogativas, negativas e afirmativas, né? Nas formas afirmativas, como eu falei na aula anterior, possui aquelas regrinhas, né? Que eu acredito que vocês devem estar estudando em casa, né, galerinha? Assim eu espero. Então, eu trouxe aqui um quadro resumo de tudo que foi mencionado na aula anterior e na aula de hoje, usando as formas do Simple Past, forma afirmativa, negativa e a interrogativa. Na forma interrogativa, aqui a gente vai falar do verbo to study, né, que é o verbo muito conhecido na língua inglesa, que tem como tradução estudar. I study. Olha só, como eu tenho um verbo terminado em Y precedido de uma consoante, o que é que nós vamos fazer? Eliminar esse Y e adicionar IED. Se o verbo for terminado em Y e vier precedido de uma vogal, tipo o verbo to play, alguém lembra como é que a gente vai transformar esse verbo para o passado? Ó, se vocês disseram que simplesmente a gente vai adicionar o ED, ó, congrats, parabéns, acertaram. Certo? Aí segue para todas as pessoas a mesma estrutura, tá? Ó, do I, you, he, she, it, we, you, they, para todos o que houve apenas a troca do Y por IED, certo? Na forma negativa, nós vamos usar o did, né? Tanto para negativa como para interrogativa, com mais a partícula not, indicativa de negação, tá? I did not study, you did not study, he, she, it did not study, we, you e they not study, certo? O bom desse tipo verbal é que ele não tem alterações, né, na terceira pessoa do singular, tá bom? Aqui na forma interrogativa, bem simplista também. Nós vamos usar o auxiliar did no comecinho das sentenças. Que vai ficar did you study? Did I study? Did you study? Pessoal, aqui esse quadrozinho, ele veio com esse pequeno erro, tá? Ó, eu peço desculpa a vocês, ignorem esse you aqui, tá bom? Ele não vem aqui you, só aqui, porque aqui é did I study? Did you study? Aqui eles repetiram, tá? Esse quadro que eu busquei na internet. E eu peço desculpa bem aqui, ó. Ignorem esse e primeiro you aqui, tá? É did I study? Agora sim, a segunda pessoa singular, né? Did you study? I did. He, she, it study? Did we, you, they study? E no final tem que ter o question marks, um pontinho de interrogação, tá ok? Vamos agora passar para os irregular verbos, ou seja, os verbos irregulares, né? Esse aqui exige mais do alunado, mais atenção e mais estudo. Por quê, professora? Porque ele não possui uma regra específica para você montar o passado com os verbos irregulares. Totalmente diferente dos verbos regulares, como a gente viu na aula anterior, todas as regras. Para os verbos irregulares, infelizmente, eles não possuem. Então, a questão é, como aqui está dizendo, ó, memorizá-los, ok? Os verbos irregulares em inglês, eles não seguem um padrão de formação, uma vez que ele não forma o simple past, o passado simples, e o past participle, que é o particípio passado, pelo acréscimo de ed, ied ou de, certo? Essas terminações aqui, a gente viu lá no passado dos verbos regulares, tá? Aqui, por ele não seguir nenhum padrão, então o remédio é esse, é memorizar, certo? A única maneira da gente aprender é memorizando. Existe uma listagem bem grande com esses verbos irregulares. O que é que eu sugiro a vocês? Tentem memorizar na faixa de 5 a 10 diariamente. Eu tenho certeza que vocês são jovens, têm uma boa memória e têm principalmente a capacidade de memorizá-los e, consequentemente, aprendê-los. Então, vamos fazer o seguinte, todos os dias, é um desafio, ó. Todos os dias, tentem memorizar de 5 a 10 verbinhos, bom? Que eu tenho certeza
que até chegar no dia da prova do Enem, vocês já sabem saltear do passado esses verbos, né? Que nunca se sabe. Eu já vi provas de vestibulares dos anos anteriores que esse conteúdo caiu em prova. Eu até trouxe para vocês umas questõezinhas, tá? No final da aula vocês vão ver. Aí aqui, ó, eu tenho que eu trouxe, né, a tabela, né, dos verbos irregulares em inglês no passado. Aqui está a sua forma normal no infinitivo. Tem a forma dele no passado simples e a forma dos mesmos no particípio passado com suas respectivas traduções. To arise, arose, né? E o particípio passado, arose, que é o verbo erguer, levantar. Pessoal, eu não vou ler todos, olha só, porque olha quantos verbos eu trouxe para vocês. Tá vendo? Bastante, né? A gente vai ver só alguns, tá? Que se eu for ler todos, aí vai ultrapassar nosso tempo de aula, ok? Um dos verbos mais conhecidos, se não for o mais conhecido da língua inglesa, né? Tem aluno que quando você chega na sala de aula, fala no verbo to be, já dá aquele espanto. Nossa, o verbo to be não! Mas ele é um dos verbos mais usados, se não for o mais usado na língua inglesa, gente. Então, na sua forma infinitiva, é o to be. Aí tem duas formas para o passado, né? Tem o was e were. E o particípio dele é been. O verbo to be, vocês já estão carecas, né? De saber que significa ser, estar, ficar, ok? Outro verbo aqui muito conhecido também é o to become, que o seu passado é become, become, become. Significa tornar-se. To begin, participio passado, begun. Passado simples, begun. E ele significa começar, iniciar. Bom, vamos ver aqui. To beat, passado, beat. Ok? Sem um ezinho no final. E o participio passado, o que é que eu vi aqui? Beating. A duplicação, né, da letrinha T, seguido do EN, que é o verbo morder, né? Vamos aqui para a próxima coluna, né? Aqui é porque está na ordem alfabética, ó, como vocês podem ver, ó, começa na letrinha A, aí já vai vir a letrinha B e assim segue, ó, tudo sequenciado, tudo na ordem alfabética. Aí vamos aqui, galerinha, ó, to break, né? O particípio dele, o passado dele, to broke, e o particípio, to broken, que é um dos verbos também muito conhecidos na língua inglesa, né? Que é o verbo quebrar, violar, romper. To bring, brought, brought. É a mesma forma, tanto o particípio passado como o passado simples, né? Que é traduzido como trazer, servir, causar, executar, induzir, tá certo? To buy, o verbo comprar, o passado, bought. E também o particípio, bought. Vamos aqui para a letra C agora, ó. Até que a letra C tem poucos, né? To cut, que é o verbo cortar, né? O particípio e o passado, ambos possuem a mesma, esse aqui é fácil, né, gente? A mesma escrita, né? E a mesma pronúncia, to cut, né? To cut, cut, cut. Tem um que é fácil, esse aqui, ó, to crawl. Crew, crawled. Cacarejar. Cacarejar. Quase não falo. Então, o que é que houve aqui? A troca do O pelo E. Muito fácil decorar, né? E o particípio passado, houve um acréscimo da letrinha D. To do, o verbo to do, que é o verbo fazer, né? O passado, did, que até nós estamos usando esse auxiliar, né? Exatamente para falar do passado, né? E o particípio dele, done, que é o verbo fazer. To drink, é o verbo beber. O passado, drunk. E o particípio passado, drunk. To drive, verbo dirigir. Particípio passado dele, drove. E o particípio passado, driving, né? Eu dirigir, guiar. Aqui também é muito fácil decorar e aprender esse verbo, galerinha. Que só houve a troca da vogal I pela vogal O. Ok? To draw, que é o verbo desenhar, né? O passado, draw, drawn, né? O verbo desenhar. A gente falou de to eat, né? É o verbo comer. Participio passado, olha só, gente. São as mesmas letrinhas, apenas houve aí umas trocas, né? To eat, to eat, certo? Eating, que é o verbo comer. Muito fácil também aprender esse verbo. To feel, felt. Olha, percebam que
a mesma escrita desse verbinho, né? A diferença é que para formar o passado, a gente vai substituir esse ezinho pelo T, só que o T lá no final, né? To find, found, achar, encontrar. A mesma forma do passado simples com o particípio. Aqui também esse verbo. Enfim, tem uns que é bem simplista mesmo da gente decorar. Como é que bem tranquilo. Vamos dar continuidade aqui, ó. To keep, to kept, que é o verbo manter, conservar, preservar. To know, know, que é o verbo saber, conhecer. To leave, left, que é o verbo partir, deixar, sair, enfim. Então, galerinha, o que é que eu aconselho? Volto a repetir a vocês memorizar de 5 a 10 verbos diariamente. Isso diariamente, não é coisa de 7 cabeças também não. Tenho certeza que vocês vão conseguir. E eu estou aqui, ó, na torcida. Então, como eu falei pra vocês, o passado simples, ele já sim caiu nos Enems e não muito antigo, olha só, caiu nesse vestibular aqui da PUC de Goiás no ano 2015. Então, não está muito antigo, né? E é sobre o passado. Aqui diz assim, ó. In test 8, most of the verbs in Portuguese are conjugated in the past tense, such as chegou, enamorou-se e resistiu. Complete the following test. Use the correct past tense conjugation of the verbs in parentheses in English. Certo? Aqui é o seguinte, aqui temos os verbos no infinitivo, entre parênteses, e nós vamos completar esses tracinhos com os respectivos verbos no passado, ó, past tense, no tempo passado, certo? Aí aqui embaixo vem pedindo para você escolher, né? Ó, choose the correct opinion from the ones listed below. Então, nós vamos escolher a melhor opção para completar nessas listas aqui, ó, desses verbos, usando o passado. E vou dar alguns minutos para vocês analisarem se esses verbos, tem uns aqui que são regulares, outros são irregulares, e aí temos que prestar muita atenção. Vamos lá, pensem um pouquinho, pausem o vídeo e tentem. Aqui diz o seguinte, enquanto vocês pausam o vídeo, vou dar uma pausa também. Pronto? Vamos dar continuidade. E aí, já conseguiram descobrir qual o gabarito aqui dessa questão? Ó, vamos analisar. Aqui diz assim, nas frases, né? Last night, Susan go. Qual o verbo? O passado de go? Desses aqui é o go, went, will go ou had gone. Went, né? Nós já sabemos que o passado de go, ele é um verbo irregular, então é went. Ai, mostrei sem querer, gente. Tá, tudo bem, deixa aqui ele, né? Went to her friend's birthday party. She danced. Aqui nós já temos um verbo regular, né? Já terminado em E, a gente adiciona o D, certo? With her boyfriend and eat é o verbo comer. E o passado, como eu até falei por coincidência, pouco instante sobre ele, são as mesmas letras, apenas invertemos as posições, né? Aqui tem eat, o passado fica at, como se fosse at. Cake. After they left. Qual é o passado do verbo leave? A gente viu que ele é irregular por tempo, é left. They party. Susan and her boyfriend decide. Decide, eu tenho um verbo terminado em E, então o passado dele vai ser, ó, decided. They party. Susan and her boyfriend decide. Ah, eu já falei aqui. Decide to go and watch a movie at the theater. They see. O verbo see, o passado dele é saw. Certo? É irregular. The new Transformers movie. And then they went home. When she get, passado get vai ser got home. Susan take, passado take vai ser taked. Taked não, gente. Took. Shower and fall, passado de fall vai ser feel. I sleep quickly. Ok, galerinha? Treine o passado desses verbos irregulares, principalmente, tá? Porque os regulares têm regras e os irregulares, infelizmente, é só decoreba.
Aqui eu vos trouxe mais uma questão que caiu na provinha do Enem no ano de 2010 pela Unesp, né, Universidade Estadual de São Paulo, que pede para a gente assinar a alternativa na qual todas as palavras são formas verbais relativas ao passado. E agora, mais um minutinho para vocês pensarem e analisar qual desses verbos possui suas formas no passado. Todas. Quem marcou aí no seu caderno, quem só pensou na letra C, little C, está correto. Letra C. Aqui nessa primeira não pode, porque become aqui está no infinitivo, certo? Aqui na letra B também tem become, tem esse verbo aqui que ambos estão no infinitivo. Na letra C, ó, também tem o may, né? O may que ele não faz parte aqui do passado. E na letra E tem o can, né? Que também não faz parte do passado. Ok? Então, se você analisar, a letra C é que todos esses verbos estão na sua forma do passado. E a maioria deles regular, né? Roller, decided, approved. Apenas become e o been, que são verbos irregulares. Tá bom? Galerinha, eu peço que vocês memorizem mesmo essa coluna aqui, tá? Não esqueçam de estudar de 5 a 10 verbos por dia. Se vocês sentirem a vontade, pode até ver mais outros verbos, tá? Ou melhor, uma quantidade maior de verbos, tá? Eu desejo a todos o melhor. Que Deus vos abençoe e até a nossa próxima aula. See you later. Bye, bye.